Então, olá meus amigos, sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Como sabem, a edição semanal é sempre ao sábado ou, no pior dos casos, ao fim de semana, durante o fim de semana. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre aqui o vírus do papiloma humano. Portanto, é a par do que já falámos aqui noutros vídeos, mais concretamente no vídeo que fizemos aqui no canal sobre as verrugas, não é? As verrugas são provocadas por um vírus também do papiloma humano. Portanto, existem vários subtipos. Quando eu digo vários, são mesmo muitos subtipos de vírus dentro daqui da dimensão do papiloma humano, portanto, dos vírus do papiloma humano. E dentro desses subtipos existem realmente os que nos interessam hoje, que é realmente aqueles que provocam o cancro do colo do útero, não é? E daí fazer este vídeo hoje com vista a ajudar a ser uma mais-valia então para algum esclarecimento de dúvidas que hajam aí desse lado. Com certeza haverão muitas e portanto cá estamos novamente então para mais um vídeo. Já sabem, eu sou o Tiago Mota e vamos ao vídeo de hoje. Então, olá novamente, como disse, hoje vamos falar um bocadinho sobre o HPV, sobre aqui o vírus do papiloma humano, HPV em inglês, não é? Como é óbvio. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre este vírus. E este vírus existem, dentro do HPV, 200 tipos de vírus de HPV, portanto, subtipos. Portanto, como podem ver, são imensos. Provocam um grande constrangimento na população, não é? Muitas das pessoas que têm este tipo de vírus nem sequer dão por isso, não têm qualquer tipo de sintoma, portanto não há aqui qualquer tipo de condicionamento na sua vida, não é? Mas pode haver aqui uma transmissão por várias vias, já abordemos mais à frente, não é? Esta situação, e podem realmente trazer algum condicionamento mais tarde. Portanto, temos que ter alguns cuidados. Nem todos os vírus do papiloma humano acabam por provocar o que eu disse também no início do vídeo de hoje, o cancro do colo do útero, não é? Embora aqui os portadores sejam muitos homens, e embora também, passa a redundância, não sofram muito deste tipo de sintoma, portanto de sintomas mais severos. Como eu acabei de dizer, existem 200 tipos de HPV identificados, portanto cerca de 40 destes vírus que estão identificados até aos dias de hoje. Vocês sabem que aqui a ciência não está estagnada, não é? Vai sempre havendo aqui uma evolução e uma descoberta, uma análise, uma investigação dentro das áreas biomédicas e com certeza existem muitos vírus hoje que ainda não são conhecidos, mas que irão com certeza ser conhecidos no futuro. 40 destes que foram identificados, destes 200 realmente, são preferencialmente aqui de sistemas anogenital, portanto o sistema anogenital, vulva, vagina e o colo do útero, esta região, o pênis e áreas perianais, portanto são as áreas realmente que se destacam. Isto não tem nada a ver com idades de 40 anos, 50 anos, de 30 anos, não. Isto pode afetar em qualquer idade aqui a saúde da mulher. Portanto, temos de ter aqui alguns cuidados. É óbvio que existem aqui, com certeza, algumas vias que aumentam o risco, não é? Alguns cuidados que, não tendo esses mesmos cuidados, o risco é aumentado, não é? E muito exponencialmente em muitos casos, não é? Mas não há aqui uma idade específica para a mulher sofrer de cancro do colo do útero. Portanto, a mortalidade realmente é uma das coisas, e a perda de qualidade de vida é uma das coisas que realmente nós destacamos aqui no cancro do colo do útero e provocado então por este vírus. O HPV também pode ser associado aqui ao cancro da vulva, não é? Portanto, a vulva não é mais do que a região genital feminina com toda a sua estrutura, dos grandes lábios, pequenos lábios, portanto, toda essa zona denominamos por vulva, e realmente o cancro da vulva, do pênis e do ânus, entre outros. Portanto, o HPV pode estar associado aqui a vários tipos de cancro e, como veem, não afeta só as mulheres, afeta também os homens, embora a maior parte desta população que é alvo, que é afetada por HPV, é a população feminina,
Antes de continuarmos no nosso vídeo, temos que realmente falar aqui um bocadinho sobre o que é isto, o HPV. Portanto, sabemos que é um vírus do papiloma humano, portanto é responsável então por um elevado número de infecções e na sua maioria, como também referi anteriormente, são assintomáticas, e sendo assintomáticas, quando algo é assintomático, normalmente nós acabamos por descurar, porque também não sabemos, não é? Embora tenhamos alguns comportamentos que não sejam os mais indicados, por vezes, ou não temos noção desses mesmos comportamentos, ou acabamos por descurar porque não temos nenhum tipo de sintoma, não é? Portanto, não sabemos. E pode haver então aqui, muitas vezes, até uma regressão espontânea quando há aqui algum tipo de sintoma. Agora, não esqueçamos que os HPVs são muitos, não é? Portanto, o que temos que concentrar aqui é realmente no mais importante, porque uma simples verruga é algo que pode ser facilmente tratado, e eu deixo aqui o link para vocês verem sobre as verrugas, que é um subtipo de HPV, não é? Portanto, provocam as verrugas que muitas pessoas têm, existem um grande número de pessoas que têm verrugas, uns com mais, outros com menos. É óbvio que também traz aqui algum constrangimento, mas que podem ser tratadas, e as verrugas são realmente uma das lesões benignas que podem acontecer. Os condilomas são outros, ilusões da orofaringe, portanto nesta zona aqui oral e na região da faringe podem realmente também aparecer como lesões benignas, e realmente em situações muito raras é que podem realmente estas situações evoluir para situações de mais malignas, né? Como o cancro, por exemplo, o cancro. É óbvio que uma das questões raras, e por ser rara, não é uma questão que seja impossível de acontecer, não é? Não é algo que seja impossível, acontece, e daí a importância deste vídeo de hoje e de eu trazer este vídeo para nós, é realmente o cancro do colo do útero. Portanto, temos que ter aqui alguns cuidados especiais. O HPV, sabemos então que é um vírus que, pelo o nome em si, do papiloma humano, é um vírus que acontece nos humanos, não é? Frequente nos humanos, e realmente pode trazer aqui o nome realmente papilomas vem dessa tipo de lesão, que é uma lesão, um papiloma, não é? E realmente eles têm sempre preferência por a região anogenital, enquanto outros subtipos podem afetar aqui outras regiões, como os pés, as mãos, a face, e originar então as verrugas. E as verrugas não são mais do que aquelas protuberâncias, aquelas rugosidades que têm vários aspectos. Existem vários tipos de verrugas, e nós até denominamos muito a nível na gíria, não é? A nível popular, denominamos por cravos, não é? Cravos, pelo menos em Portugal é denominado por cravos também. Até a sua transmissão pode-se transmitir, e então geralmente transmite-se então também por via sexual, que é o que nos importa mais aqui no vídeo de hoje, e realmente pela região oral, pela região vaginal, pela região anal. São estas as regiões, não se esqueçam do que eu falei há pouco. Pode haver então aqui, através também do contacto da pele, através do contacto das mucosas, pode haver aqui uma transmissibilidade maior, ok? É menos transmitido, ou a probabilidade é menor, quando do parto, não é? Quando a mulher está no trabalho de parto, e através até do líquido amniótico, não é? Do líquido que existe na própria bolsa onde o bebê se encontra, portanto, está ligado à placenta. Portanto, é menos provável, mas não quer dizer que não possa acontecer, ok? Portanto, temos que ter alguns cuidados extra. O tempo de incubação normalmente é entre 1 a 6 meses. Portanto, o vírus instala-se. É óbvio que isto não é certo a 100%, portanto, mas há aqui um grande grau de fiabilidade e de certeza, não é? E estima-se que possa ocorrer entre 1 e 6 meses. O tempo de incubação. Os sintomas, isto nos casos em que a infecção apresenta sintomas, ok? Porque pode não haver uma infecção, pode haver a incubação e nunca haver, depois mesmo da incubação, não haver qualquer tipo de sintoma. Portanto, temos que ter sempre isto bem presente, ok? Mas um dos sintomas normalmente são realmente o aparecimento de verrugas, podem acontecer, não é? Principalmente na região genital e anal também. Isto é um dos sintomas da infecção do HPV. Podemos ter comichão, que é incomodativo, não é? Ardor, dor até,
e realmente aqui durante uma relação sexual. Portanto, durante a relação sexual podemos ter dor, ardor na região genital, não é? E pode ser um dos sintomas também que algo não está bem, não é? E que nos traga aqui algum tipo de alerta. Podemos ter também aqui um corrimento anormal e podemos ter hemorragia, no caso das mulheres, não é? Hemorragia fora do período normal de menstruação. Portanto, podemos ter aqui, fora do tempo normal, que é dito normal da menstruação, podemos ter aqui hemorragia. Não quer dizer que isto não seja também devido a outras causas. Por exemplo, as mulheres que têm miomas têm muito a probabilidade de ter também algum tipo de hemorragia, mais hemorragias abundantes no período menstrual, não é? Os fatores de risco podem ser vários, não é? Sabemos aqui que é mais frequente em jovens, não é? Por norma, porque também, sendo jovens, pensamos menos nessas coisas, não é? A atividade sexual está mais presente, não é? Nas pessoas mais jovens, e isso é perfeitamente normal, faz parte da idade também. E pode acontecer aqui entre os 15 e os 25 anos, seja uma das faixas etárias em que realmente pode haver aqui uma maior índice, deixem passar o termo, de infecção, uma maior probabilidade de infecção, ok? Para além disso, grávidas e pessoas com sistema imunitário enfraquecido e pessoas com maior número de parceiros sexuais, normalmente que podem não utilizar proteção, têm realmente algum risco, um risco mais elevado de contrair aqui o vírus do papiloma humano, portanto, isso é inegável, ok? O diagnóstico, como é que se faz? Normalmente o diagnóstico fazem-se a copocitologia, que é denominado em termo técnico, o que é denominado na gíria por Papa Nicolau, portanto tem que realmente fazer aqui um exame que se faz de uma citologia, é retirado ali um bocadinho, é feita ali realmente uma zargatoa daquela zona, e é feito um exame para tentar depois perceber a nível laboratorial se existe aqui algum cancro do colo do útero ou não existe um cancro do colo do útero. Portanto, isto é importantíssimo para que haja aqui uma vigilância mais assídua e as mulheres sejam seguidas e de uma forma mais precoce seja identificado aqui se existe ou não cancro do colo do útero, a presença do HPV, que pode realmente levar a essa situação, ok? E com estas técnicas, com estes exames que são feitos de uma forma regular, temos conseguindo identificar aqui de uma forma mais precoce e aumentar a esperança média de vida das mulheres, principalmente, em relação aqui a este tipo de infecções. As complicações que podem advir realmente aqui da infecção pelo HPV são o cancro do colo do útero, como acabámos de falar agora e temos falado ao longo deste vídeo, não é? E realmente pode ser as complicações de ordem vaginal, anal, realmente aqui vulvar, ou seja, na vulva, orofaríngea, peniano, ou seja, lesões do pênis, não é? E são realmente, destacando do colo do útero, como acabei de referir, são realmente estas as complicações mais importantes e a destacar do HPV, do vírus HPV. O tratamento, como é que se faz o tratamento? É óbvio que podemos entrar aqui, em último caso, em tratamentos muito mais invasivos, no cancro do colo do útero, com a extração do colo do útero, não é? Fazendo aqui realmente uma esterectomia, é muitas vezes necessário, ok? Portanto, é muitas vezes necessário. É óbvio que isto afeta a vida das mulheres, principalmente as mulheres jovens que não têm, jovens não tendo filhos, não é? E que pretendem ter filhos no futuro, ou pelo menos gostam de ter essa página do livro em aberto, não é? E veem as suas ambições e os seus desejos frustrados, não é? Com esta terrível doença, e eu percebo isso totalmente. Mas, felizmente, pelas estatísticas, o número de mulheres, principalmente de mulheres, que eu falo sempre de mulheres porque é a população mais afetada. Não se esqueçam que os homens também podem ser afetados, atenção. Mas o número de mulheres que é afetada pelo HPV, e quando eu digo afetada não é ter o vírus presente como uma verruga ou outro tipo de vírus, não se esqueçam. É ter o tipo 18
que são esses tipos os mais importantes para levar aqui a neoplasia, a cancro, mas ter principalmente aqui o tipo 18 e o 16, que são os que levam a estas complicações mais constrangedoras para o nosso organismo e que podem pôr a própria vida da pessoa em risco. É importante também saber aqui que uma pequena percentagem apenas se transforma realmente aqui em cancro, ok? O tratamento para o HPV em si, no sistema, não existe, não é? Existe sim tratamento para o que ele nos pode provocar. Neste caso, algumas lesões e o cancro são algo normalmente localizado, não é? Quando é detectado precocemente, e existem aí sim alguns tratamentos. O tratamento passa pela aplicação de produtos nas lesões, no caso das verrugas, não é? Podem ser usados, como a crioterapia, como eu referi há pouco. Temos também eletrocoagulação, laser e, embora seja de uma forma muito rara, fazer uma excisão cirúrgica, ok? Isso pode acontecer, e também para as verrugas, como sabemos, pode haver necessidade até, como qualquer vírus, que é muitas vezes persistente, de fazer um novo tratamento, ok? Porque o vírus volta a desenvolver ali realmente aquelas lesões dominadas por verrugas ou cravos. Portanto, o tratamento, e em casos de cancro, realmente pode haver necessidade de fazer radioterapia e quimioterapia, ok? Portanto, são tratamentos mais invasivos, infelizmente, mas que ainda hoje acontecem, embora não seja o mais frequente, felizmente. A nível da prevenção, temos a vacinação, e a vacinação do vírus do papiloma humano em Portugal, ok? Em Portugal fazemos normalmente aqui com uma, desde outubro de 2020, também existindo aqui para os rapazes, né? Como eu disse também no início do vídeo de hoje aqui no canal, mas existe uma vacina contra o vírus do papiloma humano, fazendo parte do PNV, do Plano Nacional de Vacinação, do Programa Nacional de Vacinação, e normalmente a sua administração é recomendada pelo Programa Nacional de Vacinação aos 10 anos, ok? Portanto, as miúdas, as raparigas fazem sempre aos 10 anos de idade realmente aqui a vacinação, num esquema de 2 doses, aos 0 e aos 6 meses, o esquema vacinal do HPV. E realmente também desde 2020, mais concretamente de outubro, também existe esta vacinação para os rapazes, que não existia até agora, porque eles são o principal vetor, o principal veículo de transmissão também aqui deste vírus, ok? Portanto, os rapazes nascidos a partir de 2009, portanto a partir de 2009 podem fazer também a vacina gratuita. Não referi, mas estas vacinas fazendo parte do Programa Nacional de Vacinação, falando aqui de Portugal, são gratuitas, ok? Não se pagam. Portanto, realmente também é feita nos rapazes, de igual modo como nas raparigas, aos 10 anos de idade. Sabendo aqui que a vacina é apenas profilática, e o que é isso? É preventiva, faz como forma de prevenção, portanto o melhor remédio é sempre prevenir, já sabem como é que eu costumo dar relevância a isto aqui no canal. Portanto, sendo sempre preventiva, é uma mais-valia, evitando alguns desconfortos, não é? Apenas aqueles locais da administração. É óbvio que a vacina não nos dá proteção para todos os tipos de papiloma, mas dá-nos garantia, alguma garantia e segurança nos principais tipos, aqueles que nos provocam realmente aqui estas patologias mais graves, como o cancro, ok? Portanto, não sendo terapêutica, é assim profilática, de prevenção, ok? Ou seja, não melhora quem tem HPV, não cura, ok? Previne apenas, se realmente tiver contacto com o HPV. Portanto, sabemos então que um dos melhores remédios na prevenção não só a vacinação, mas também usar aqui alguns métodos de barreira, como por exemplo o preservativo, não é? A quando da atividade sexual, isso é realmente muito importante, e sabermos junto do nosso parceiro, e eu sei que nos jovens isto não acontece com frequência, não é? As pessoas não pensam muito nisto, não é? Faz parte de ser jovem, mas falar com o parceiro sobre potenciais sintomas, sinais que possa ter, saber alguma coisa, falar, ser aberto, não ter receio de
de forma a fazer aqui realmente ter aqui uma saúde mais forte, mais sólida, e com um diálogo realmente evitar este tipo de situações, ok? Portanto, ter algum civismo no fundo. Realizar a realização regular dos métodos que, como eu falei há pouco, da colpocitologia, usar aqui realmente, fazer o Papa Nicolau, no caso das mulheres, de forma também, fazendo a citologia, havendo aqui realmente um teste ao HPV, ou ao DNA, portanto, que é extraído quando do teste, da citologia, e deve fazer sempre isto. Este exame deve ser feito regularmente, com vista a, mesmo que a mulher seja vacinada, ok? Contra o HPV. Portanto, deve fazer sempre a colpocitologia de forma a fazer um rastreio e tentar perceber se existe presença ou não do HPV ou se existe alguma coisa instalada a nível de patologia. Portanto, temos que ter sempre estes cuidados e nunca são demais, ok? Portanto, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje ficamos por aqui. Falámos hoje sobre o HPV. Cá vos espero então para o fim de semana que vem e onde abordaremos outro tema. Ainda irei escolher qual será. Não se esqueçam de deixar o vosso like aqui no canal, subscreverem o canal, darem um toquezinho lá no sininho para receber as notificações sempre que vídeos novos existam aqui no canal, e partilhem nas redes sociais, comentem uns com os outros também, e obrigado uma vez mais por estarem desse lado. Já sabem, este é o canal Cuidar Mais Saúde e cá estaremos então todos os fins de semana para trazer aqui vídeos novos que possam esclarecer e melhorar as vossas vidas de algum modo. Obrigado uma vez mais, eu sou o Tiago Mota e até o fim de semana que vem. Até lá.